Existem duas palavras que são utilizadas nesse contexto. Alguns traduzem como endemoniado e outros traduzem como endemoninhado, como se tivesse um ninho em cima da cabeça da pessoa. As duas palavras estão corretas. Nos textos mais clássicos do Evangelho, a palavra endemoninhado é mais utilizado. A gente usa mais o termo endemoniado na nossa fala mais coloquial. Mas os textos mais robustos, mais clássicos do ponto de vista bíblico, costumam utilizar o termo endemoninhado. E esse termo, ele representa um conceito que não é um conceito especificamente espírita, mas é um conceito que vigia a época de Jesus e até bem pouco tempo, na ideia de que o próprio demônio apossava-se das pessoas e produzia com essa ação uma supressão da vontade do indivíduo e um sentimento mais específico de possessão. No livro dos Médiuns, quando Allan Kardec, no capítulo 24, vai tratar da questão da obsessão, faz um destaque para esse conceito de possessão, dizendo que ele vai preferir não usar, porque esse termo possessão é um termo que pode sugerir a ideia de que a pessoa esteja, de fato, inerte, como se o espírito perturbador tivesse assumido o controle total do corpo, sem que o encarnado não mais pudesse se manifestar. E por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, o termo de possessão não é muito adequado exatamente por isso que a gente acaba nem utilizando esse termo no nosso vocabulário espírita, porque dá a impressão de que o espírito se apossou do corpo. Então a gente acaba não usando muito. Mas foi muito usado isso. E quando essa possessão ela é feita por entidades muito perturbadoras, se utilizou muito no passado o termo endemoninhado ou endemoniado. É por isso que nos evangelhos nós percebemos bastante presente a ideia de que o demônio teria se apossado das pessoas em si. E, evidentemente, nos evangelhos, como isso era ainda uma verdade, nós vamos encontrar passagens aonde esse fenômeno, chamados endemoninhados ou endemoniados, acontece. Na narrativa bíblica, nós vamos encontrar 6 passagens distintas que falam sobre endemoninhados. E quando eu falo de 6 passagens distintas, é porque eu estou suprimindo as narrativas em que a mesma história é contada no Evangelho de Marcos, no de Mateus, no de João, João não tem. Mateus, Lucas, Marcos, aparecem essas histórias de endemoninhados. João não tem essas narrativas, nós não encontramos lá. Mas elas são muito frequentes nos outros 3 evangelhos, algumas repetidas vezes aparecem nos 3 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, em Lucas e em João. Nós temos, por exemplo, uma narrativa de endemoniado que às vezes nos passa despercebido, mas está na apresentação de Maria de Magdala, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Quando ela é apresentada, é dito assim, que o seguia várias mulheres, inclusive Maria de Magdala, de quem ele teria tirado 7 demônios. Se ele tirou 7 demônios, ela era o quê, então? Então, ela era endemoninhada. Nessa conceituação, ela, então, seria vítima de processos obsessivos bastante tenazes de várias entidades obsessivas. E esse nome 7, quem foi que ficou contando? Olha, tem 1, 2, 3. É um sentido figurado de que havia uma quantidade grande de espíritos que a perturbavam e, por isso, ela é chamada de a mulher que era possuída por 7 demônios e que Jesus curou. A narrativa de como isso acontece não está nos evangelhos. Ela já aparece curada dos 7 demônios. Não há nenhuma parte mostrando ela perturbada e o Cristo agindo para promover a sua cura. Não existe. Então, é a primeira das narrativas que nós temos nesse sentido.
Lucas também conta uma segunda história, a história de uma mulher que era encurvada, ela era curvada, tinha 18 anos que ela vivia curva. E o Cristo, então, se era num sábado, o Cristo, vendo ela curvada, vai e retira as entidades perturbadoras e a mulher volta a uma atitude ereta novamente. E aí os sacerdotes ficam profundamente incomodados. Nesse sentido da curvatura que ela faz, eu lembraria aqui uma passagem do livro Recordações da Mediunidade, dos fenômenos de obsessão, que são narrados por Ivone Pereira nessa obra. E ela conta a história de um rapaz que era montado por um espírito perverso que fazia dele como se fosse uma montaria. Então, o rapaz estava apresentando já uma postura de se curvar, de não ficar mais em pé, porque a entidade promovia um processo obsessivo sobre ela. E aí, no Centro Espírita de Lavras, que é contado no livro Recordações da Mediunidade, é feito um trabalho mediúnico e essa entidade é atendida, assistida, e o rapaz, então, recupera a condição de saúde. Não é um caso que tem 18 anos de existência, uma perturbação de 18 anos, é um caso mais recente, o pai é que leva o filho nessa condição, o processo obsessivo estava, digamos assim, no início, em que pese fosse uma obsessão muito tenaz, e o menino fica curado. E assim também, nessa narrativa que está apresentada nos evangelhos, essa mulher encurvada, ela é curada. Tá, mas por que a gente vai dizer que é uma cura do demônio? É porque no próprio texto diz, quando Jesus cura, os sacerdotes criticam e dizem que ele não pode curá-la porque era sábado. Ele diz, não, mas eu não posso curá-la porque se uma ovelha cai no poço, vocês não cuidariam? Estou cuidando dela, isso é a hipocrisia de vocês. Então, ele promove a cura dessa mulher e diz, era justo deixar que Satanás a atormentasse por mais tempo? Então, exatamente pelo esse momento em que a gente percebe que ele refere-se a Satanás como sendo o provocador da perturbação, é que a gente pode arrolar essa ocorrência como sendo uma experiência que a gente poderia dizer que também é um fenômeno relacionado com os endemoninhados. Uma terceira narrativa que a gente encontra é a história, assim, até um pouco curta, de um jovem que era cego e surdo por ação das entidades perturbadoras. E então era um garoto que sofria muito, e por esse motivo o pai pede para que Jesus atue na cura do filho. E o Cristo então vai atuar nesse processo, salvando o garoto da perturbação espiritual que acontecia. Então, nessas oportunidades, a gente vai ver mais um caso de endemoninhado, segundo as narrativas que os evangelhos possuem. Outro fenômeno também, que a gente pode considerar como sendo fenômeno dos endemoninhados, narrado também nos evangelhos, são casos citados no qual não existe efetivamente uma narrativa em si, seria uma quarta circunstância, ela acontece logo após a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, Jesus entra na casa, cura a sogra dele, ela se levanta, vai fazer comida. Logo que ele sai dali, ele diz assim, e trouxeram a ele muitos enfermos. E Jesus curou a todos, a vários endemoninhados que lhe foram apresentados. Então, nessa ocorrência, uma série de pessoas em condição de perturbação também são atendidas pelo mestre e curadas a partir da ação deliberada curativa de Jesus.
Uma outra quinta circunstância que nós também encontramos é uma cena que ela é um pouco diferente, mas ela tem um aspecto mais moral, mas ela também está presente nos evangelhos. É um rapaz que sofre de perturbação espiritual e os discípulos tentam curá-lo, mas não conseguem. Quando Jesus chega, Jesus então interage com a entidade perturbadora e consegue então retirar o garoto do estado de perturbação que ele se encontra. Quando chega a cura, os discípulos se aproximam e dizem: mas, Senhor, por que a gente lutou o dia inteiro e não conseguiu e tu chegaste e tiraste o espírito? Como é que pode isso? E para essa casta de espírito é necessário muita oração e jejum. E aí ele vai falar sobre a oração como essa conexão e o jejum de palavras, o jejum de atos e de pensamentos, essencial para que essa disciplina interior faculte uma conexão mais efetiva com o mundo espiritual, para que a gente tenha mais autoridade nas circunstâncias em que, por algum motivo, nós sejamos chamados a fazer um trabalho de atendimento a entidades em processo de subjugação para outros indivíduos. Todos esses fenômenos, eles estão representados no texto por um processo através do qual o Cristo, exercendo o seu magnetismo, consegue atuar nas entidades perturbadoras. Do ponto de vista de mecanismo, essas 5 circunstâncias citadas, elas são todas relacionadas a uma única realidade, qual seja, eu tenho um espírito que estabelece um processo obsessivo de vinculação com uma pessoa a quem ele perturba e a quem ele conseguiu estabelecer um vínculo profundo a ponto de repente, ele assumir boa parte do período de lucidez dessa pessoa. Não é possessão, porque o espírito do encarnado não se retirou, mas você percebe uma presença bastante expressiva da entidade perturbadora sobre a pessoa. E aí o Cristo comparece e, pelo seu magnetismo, ele conversa com essas entidades, estabelece diálogo com elas e consegue promover a cura. Então, em todos os fenômenos anteriores, você vai encontrar a presença dessa libertação promovida da perturbação espiritual. Em muitos dos casos, aparecem os diálogos de Jesus com essas entidades perturbadoras. Em outros, esse diálogo não aparece. Mas a gente tira por conclusão que essa era a técnica, ou seja, é um processo de doutrinação. A influência magnética de Jesus, a intensidade da sua majestade espiritual, se impõe sobre as entidades que se retiram pela autoridade moral que ele tem, libertando assim aqueles que são perturbados, sendo que essa libertação ela pode no futuro voltar a se estabelecer. Ele mesmo, numa outra oportunidade, comentando sobre a cura dos processos dos chamados endemoninhados, diz: olha, é preciso que a pessoa vigie e limpe a sua casa mental, que ela proteja o seu pensamento, as suas ideias, porque se a gente vai e tira o demônio, mas a casa permanece aberta, ele volta e vê a casa vazia e chama mais 7 para habitar com ele. Ora, 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 o que vemos aqui é um sentido figurado de que um fenômeno obsessivo que foi atendido e que houve uma desvinculação mediúnica, num futuro pode restabelecer essa conexão, porque a ação do magnetizador, no caso Jesus aqui citado, ela não tem o poder de exterminar o processo obsessivo, porque ele é fruto de uma vinculação espírito com o obsediado. Você pode até afrouxar os laços, mas a ação do magnetizador não tem o poder de interromper. Ele pode até afrouxar e permitir um tempo de apaziguamento disso, mas os vínculos que o obsessor ou o obsediado possui podem voltar a se conectar.
No livro O Drama da Bretanha, de Ivone Pereira, escrito pelo Espírito Charles, nós encontramos um fenômeno desse tipo na história de Andrea de Guzmán. Andrea de Guzmán é uma encarnação anterior de Ivone Pereira e que sofre a constrição de um espírito obsessor que tenta se vingar dela por ela haver, no passado, promovido a promovido não, né? Mas ela, de certa maneira, contribuiu muito para o suicídio do filho do obsessor. Ela era esposa dele e o trai, ele não suporta a traição e se lança do penhasco na obra O Cavaleiro de Nimier. Ele é Henri de Nimier, o principal personagem da obra, que se projeta de uma pedreira lá embaixo. O pai biológico dele, com ódio dela, transforma-se num obsessor. E na existência seguinte, quando ela renasce como Andrea de Guzmán, essa entidade está profundamente vinculada nela e tem um firme propósito de vingança. E aí, conectando com o nosso assunto de hoje, o irmão de Andrea de Guzmán, Victor, que era um espírito de uma elevada condição espiritual, que é inclusive o autor da obra, Charles, dialoga com o obsessor incorporado na própria irmã e negocia com ele um prazo de 2 anos para que ele consiga conversar com a irmã e mudá-la. E o obsessor diz: sua irmã não merece. A sua irmã não merece. Ela desgraçou meu filho. Mas você tem autoridade moral para me pedir isso. Eu vou dar um prazo de 2 anos a ela. Se ela se modificar nesse tempo, eu posso rever o meu pensamento. Mas se ela não se modificar, eu vou voltar. E aí, nesse prazo de 2 anos, eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler do livro, vocês vão ter que saber o que aconteceu, mas você vê aí um fenômeno de afrouxamento de laços, que pode se voltar a se costurar na medida em que a entidade perceber que existe espaço para uma revinculação. Então, esses fenômenos todos são fenômenos muito comuns dentro da doutrina espírita, muito comuns dentro do movimento espírita, nas casas espíritas, nos trabalhos de atendimento espiritual, nos trabalhos de desobsessão, em que nós observamos essas vinculações muito tenazes dos espíritos com os seus obsidiados, promovendo essas fortes interações que vinculam os espíritos e promovem a sensação de que parece que não há solução para o problema. Em muitos casos, é possível um abrandamento dessas perturbações e até mesmo um afastamento que se torna definitivo com a mudança daquele que é perturbado. Em outros casos, mesmo com a tentativa de socorro, os vínculos espirituais estão tão enraizados e a vontade daquele que está sujeito à obsessão já está tão enfraquecida que mesmo que se tente promover a desvinculação, não se consegue fazer pela imantação que os espíritos mantêm entre si. Na obra Loucura e Obsessão, e eu sei que na biografia de Bezerra de Menezes também tem um caso semelhante, mas eu estou citando um caso análogo contido na obra Loucura e Obsessão. Existe um rapaz que ele tem síndrome de Down e o pai dele espírita, e a entidade que o perturba é atendida na reunião mediúnica e o pai pede que ele se afaste do filho. E o espírito diz: você quer que eu me afaste do seu filho? As nossas vinculações são muito profundas. Se você pedir para me afastar, o seu filho morre. Você quer que seu filho morra? Você vai escolher. Ou você permite que eu permaneça no meu processo obsessivo até o final, ou você vai perder seu filho. Porque se eu me desconectar dele, as nossas vinculações são tão profundas que ao eu me desvincular, ele vai sentir tanta falta da minha energia que ele não vai resistir e ele vai desencarnar. E eu, lendo o livro, disse: ele vai pedir para não afastar. Vai dizer: tá bom, então fica obsidiando, mas deixa o meu filho comigo. Ele disse: não, faça o que é o certo. Eu lhe peço, por favor, não perturbe meu filho, se ele vai desencarnar. Cumpra com o seu papel. Deus
se incumbirá do resto. E realmente, quando ele chega em casa depois da reunião, o garoto está passando mal, está tendo convulsões, e ele desencarnaria ali naquele período, aquela noite, naqueles dias, mostrando os casos nos quais as vinculações do espírito com o obsidiado se tornam muito profundas, promovendo, inclusive, a desencarnação nesse fenômeno de desligamento. Esses casos todos, eles estão narrados nos evangelhos. Mas eu disse que eram 6 e eu só falei de 5. Se ninguém prestou atenção, eu só contei 5 casos. Eu contei a história da mulher encurvada, eu contei a história de Maria de Magdala, eu contei do rapaz surdo-mudo, eu contei daquele outro que eram vários, e contei daquele do jejum. Contei 5. Falta 1. O último que eu vou contar é o nosso objeto específico de estudo na nossa noite de hoje, porque é o mais rico, é o mais completo, o mais polêmico e que vale um debruçar mais objetivo nosso para tentar entender a história intrincada que os evangelhos narram. Essa narrativa que vamos falar é do endemoninhado gadareno ou garazeno, gerazeno, que existe dentro do texto. Nós vamos ter ali as narrativas de Marcos e de Lucas, que vão apresentar esse obsidiado como o obsidiado gerazeno. Gerazeno é da cidade de Gerasa, que é uma cidade que fica lá no norte de Israel, no centro do território, nem à esquerda e nem muito à direita. Para ser mais preciso, Gerasa era uma cidade a aproximadamente 50 quilômetros do litoral. E a narrativa de Mateus fala que ele é gadareno. É outra coisa. Gerazeno é da cidade de Gerasa. Gadareno é da cidade de Gadara, que existiam essas 2 cidades, Gerasa e Gadara. E isso é uma confusão danada, porque algumas traduções chamam tudo de Gadara, outras chamam tudo de Gerasa, e tem outras que mostram as narrativas de uns evangelistas apontando uma cidade e a outra outros. Em síntese, não há uma certeza fechada sobre a exata cidade aonde esse personagem ou esses personagens teriam vivido, porque em alguns dos evangelhos a narrativa fala de um endemoninhado e na narrativa de Mateus são 2 na mesma condição. Então há algumas peças ainda por ajustar nessas narrativas, mas as histórias são tão parecidas que a gente pode dizer é a mesma história. São muito parecidas. O desenrolar da cena é muito próximo, então nos dá a percepção exata de que estamos tratando do mesmo assunto, do mesmo caso. E é aí que nós vamos encontrar uma história que ora é em Gerasa, a 50 quilômetros do litoral, outra hora é em Gadara, que fica a apenas 12 quilômetros do litoral. Lembra lá muito perto, né? 12 quilômetros é 12 quilômetros. Se fosse da marcha de um homem andando, seriam 3 horas andando a pé. O homem a pé, andando em marcha normal, faz 4 quilômetros por hora, seriam 3 horas de marcha para chegar ao litoral. Então não é assim tão pertinho. E a outra pior ainda, porque é 50 quilômetros do litoral. Mas vamos à narrativa. Essas narrativas dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, contam que Jesus é chamado para atender uma pessoa que, em processo de perturbação, estaria vivendo no cemitério. Estaria vivendo entre os mortos. A entidade perturbadora levou o rapaz, que aparece em Mateus como sendo 2 rapazes, não importa se 1 ou se 2, mas estava vivendo no cemitério, por entre as tumbas, vivendo nas covas, nas furnas das apodrecidas das carcaças humanas. Essa entidade levou o seu perturbado a viver dentro dessas covas de podridão
nos cemitérios da época. E aí conta que Jesus se aproxima dessa entidade em processo de perturbação e, ao ver que Jesus se aproximava, os espíritos se manifestam e dizem: que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré. Reconhece Jesus, reconhece sua autoridade, sabe que está diante de alguém muito singular e, embora seja uma entidade perturbada, possui um raciocínio muito bem aprumado no diálogo. E então Jesus pergunta para esse homem, para esse espírito: qual é o teu nome? E ele responde aquela frase muito conhecida de todos nós: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. É até meio assustador, né? Você saber que uma pessoa está perturbada por uma legião de demônios. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E aí, o Cristo pede que eles se retirem do homem ou dos homens. E as entidades que estão ali se manifestam pedindo que não, que queriam permanecer. E Jesus insiste para que eles sejam retirados. E eles dizem assim: então, nos permite que pelo menos a gente entre naquela vara de porcos que está ali. Havia um conjunto de porcos, coletivo de porcos é vara, então tinha um coletivo de porcos, tinha uma vara ali, e aí eles saem da pessoa que eles perturbavam e entram nos porcos. E os porcos, então, saem numa desembalada carreira e se precipitam no mar. E aí, em seguida, o rapaz recobra a consciência, torna-se lúcido, se senta, e quando ele senta, Jesus, então, dialoga com ele. Ele está bem, ele está liberto da perturbação e até pede a Jesus para seguir com ele. Senhor, deixa-me seguir contigo esse sinal. Volte para casa. Volte para a sua família. Volte para o seu ambiente doméstico, para conviver com os seus. Fique com eles. Você não precisa vir comigo. E remete o garoto para que ele vá permanecer com a sua equipe familiar. E a história termina. E a gente diz assim: nossa, mas é muito doido esse negócio, porque primeiro que era uma legião, eram muitos. Depois eles entraram nos porcos. Então eles incorporaram nos porcos. E aí eles se jogaram no mar. E o pobre do porco não tinha nada a ver com a história. Coitado do cara, que era dono dos porcos. E o porco correu e se jogou no mar. E aí? Na hora que eles caem no mar, o porco morre, o espírito está solto de novo. Por que ele não voltou para perturbar o cara? E na hora que o porco morreu, o espírito se soltou. Qual é o sentido que tem isso? Por que eles não voltaram? Que peça que não está encaixando nessa história? E aí existem alguns sinais que a gente precisa trabalhar dentro dessa história. O primeiro deles é que parece ter alguma coisa mal encaixada, porque os espíritos entraram no porco, né? Poxa, se fosse nos carneiros, não dava lá, mas no porco, dentro de Israel. Por que o cara achou uma vara de porco, se o judeu não come porco? Ninguém cria porco lá. Muito esquisito que naquela época tão tradicional, com tanta rigidez, hoje, de repente, você até acha, porque tem cristão morando em Israel, então, em alguns locais, de repente, por um motivo econômico, fica até mais fácil você até tentar criar algum animal que seja proibido para os judeus, em função das outras religiões que por ali convivem. Mas naquele período de tanta intolerância, achar alguém que tivesse a
a capacidade de afrontar o poder dos sacerdotes em criar porco, o cabra tinha que ser macho. Então, quando a gente vê uma circunstância, a gente vai ver que, na verdade, pode ter algum sentido figurado dentro dessa parte que nós não estamos percebendo. Nós não estamos discutindo aqui se Jesus conseguiu ou não liberar o rapaz de um processo obsessivo. Até porque essa não é a única história dos evangelhos que tem isso. Eu tenho outras para dizer que sim, que Jesus promovia esse tipo de coisa. Porque ele cura a mulher encurvada, ele tira os demônios de Maria de Magdala, ele cura o garoto cego surdo, ele também cura o outro que é feito com jejum, oração e jejum. Tem a passagem da sogra de Pedro, em que ele curou vários, sem citar quantos eram. Então, sim, nós temos outras referências doutrinárias, e não somente essas, para dizer que, objetivamente, Jesus, sim, promoveu a cura de pessoas nessas circunstâncias, mas eu não posso dizer de maneira clara e objetiva que a nossa condição espiritual, que as nossas circunstâncias de processo obsessivo estão concentradas apenas nessa narrativa e que ela seja integralmente uma alegoria. Não, por quê? Porque eu tenho outras narrativas em que o Cristo também trabalhou pessoas em processo de perturbação. Só que o fecho dessa história parece ter alguma coisa que precisa ser olhada de maneira diferente. E, nesse sentido, os estudiosos fazem as suas análises do que de fato quis se representar com essa história da manada de porcos, da vara que foi tomada pelos espíritos e que se jogou no mar. Então, vamos tentar levantar o véu da história e tentar encontrar alguns elementos do ponto de vista não puramente religiosos, mas dos fenômenos políticos que aconteciam nessa época e que podem justificar o porquê dessa narrativa tão estranha dentro dos evangelhos. É sabido por todos nós que o povo de Israel nunca aceitou muito bem a dominação romana. Embora eles tenham entrado em Jerusalém no ano 63 a.C. e tenham promovido uma série de massacres, os judeus nunca aceitaram a dominação romana. Os romanos tinham o hábito de andar em Jerusalém com os seus símbolos, e era muito frequente andar em Jerusalém com o estandarte que tinha a águia romana. Os judeus não aceitavam nenhum tipo de símbolo, porque é o segundo mandamento: não farás escultura alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo das águas, nem as adorarás, nem te prostrarás diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. O judeu não faz escultura, não cria quadros nem esculturas. E esses homens romanos queriam andar na proximidade do templo com uma águia, e eles atacavam o regimento romano, e os romanos achavam que o ataque era porque eram estrangeiros. Não, o ataque era por conta da águia, era do estandarte. E os judeus eram mortos pelos romanos assim que eles se lançavam na frente do regimento, e outros vinham e sempre se matavam. Isso era uma coisa muito comum, atacavam o regimento, e os romanos achavam que era tudo uma questão de revolta contra a presença militar. Não, a presença militar incomodava, mas a conspurgação dos suas crenças, dos seus valores, é que incomodava mais. Para se ter uma ideia, no ano 166 da era cristã, os judeus expulsaram de Israel um outro grupo que estava ali dentro, que eram os macedônios. Eles estavam ali também dominando os judeus. E Antíoco, que era o líder dessa ocupação, que muito feriu os judeus, fez com que eles sofressem muito. No período de Antíoco, eles colocaram dentro do templo de Jerusalém um deus de pedra. Imagina, eles cultuavam um Deus único, imaterial,
pois Antíoco mandou botar dentro do templo um deus de pedra para humilhar os judeus. Era uma coisa que os sacerdotes ficavam loucos com aquilo. Ele conspurgou o templo de Jerusalém com uma peça de pedra lá dentro. E para piorar a situação, ele fez uma oferta para o deus de pedra no altar de sacrifício do templo. Aquele altar onde os judeus sacrificavam os animais em oferenda a Deus, Antíoco mandou fazer uma oferenda de um animal para o Deus que estava lá dentro. Sabe o que ele mandou sacrificar? Um porco. Ele sacrificou um porco no altar de sacrifício para o Deus de pedra que estava dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo de Jerusalém. Ah, meu Deus! Isso foi a suprema humilhação. Os judeus saíram à rua armados de pedra, pau. A própria população lutou contra o exército desarmada e expulsou o invasor. Um fenômeno surpreendente. E isso criou no ideário do povo a ideia de que sim, que o povo poderia expulsar os romanos. Então havia muita perspectiva de resistência contra os romanos. Havia um desejo de esmagar o Império Romano. E era na região do norte de Israel, exatamente na Galileia, região onde Jesus vivia, onde estavam os maiores focos de resistência da ocupação romana. Nós temos ali na obra Há 2000 anos toda uma história marcada em cima de André de Dioras, que é um dos nomes que estão escritos na história de Israel como uma das lideranças que combateram os romanos durante a guerra de 68 a 70, que os romanos venceram. Mas ele foi uma das lideranças. Simão de Dioras e seu irmão André de Dioras comandavam a rebelião que foi promovida, vinda da Galileia, na direção da Judéia. Foram vários os levantes acontecidos durante esse século de ocupação, desde 63 a.C. até o ano 70. Ao todo, 7 levantes foram feitos. Todos os 7 foram esmagados pelo Império Romano, sem a menor misericórdia. Eles foram todos destruídos pelo Império. Para se ter uma ideia, todas as vezes que eles massacravam os judeus e que eles perdiam a batalha, eles se recolhiam. Passava um tempo, eles voltavam com os filhos, os parentes, para uma nova tentativa de retomada desse período de sofrimento que eles tiveram lá. Existe dentro de Israel uma experiência, uma ocorrência muito famosa, que foi a ocorrência de Massada. Massada foi um local onde aconteceu um processo muito doloroso na história de Israel. Eu vou me permitir contar porque é interessante a gente saber. Após a destruição do Templo de Jerusalém, os judeus fugiram, os sobreviventes, e se esconderam numa montanha chamada Massada. É uma montanha e lá em cima tem uma sinagoga. E aí, quando foi no ano de... O templo foi destruído no ano 70. No ano 72, ainda existia foco de resistência no topo de Massada. Os judeus rebeldes que haviam perdido a guerra estavam escondidos no topo do monte, ali naquela sinagoga, escondidos e lá, esperando se articular para mais uma tentativa de vencer os romanos. Os romanos descobriram que os judeus estavam encastelados no topo do monte e que não tinha estrada para subir. Era muito secreto o caminho que os judeus tinham feito para subir e não tinha uma evidência de como é que subia. Era muito íngreme e os soldados romanos não sabiam como fazer. Eles, então, cercaram o monte e começaram a pensar como é que eles poderiam tomar Massada e matar os judeus que estavam lá em cima. Eles procuravam o acesso de subida, mas não encontraram. E como eles não encontrassem, eles tomaram uma decisão. Nós vamos construir a escada para chegar até o topo e matar os judeus que estão lá em cima. E eles começaram a construir
degrau a degrau, a escada para subir. Quando os judeus, isso é história, tá? Quando os judeus descobriram o que eles estavam fazendo, os judeus então jogavam pedras lá de cima para tentar matar os romanos e atrasar o processo de subida deles até o topo da montanha. Mas os romanos, depois de sofrerem muitas baixas, porque os judeus jogavam as pedras e matavam os soldados, mudaram de estratégia. Pegaram judeus e obrigaram judeus a construir a escada que levava para matar os outros judeus no topo. E aí os judeus de cima não tiveram mais coragem de jogar a pedra para matar os irmãos que estavam construindo constrangidamente a escada para os romanos subirem. A escada foi feita, os romanos subiram e chegaram ao topo de Massada. No dia que houve a tomada do topo de Massada, os judeus se reuniram e disseram: eles vão subir e vão matar a todos. E conta a história. E isso aqui não serve de exemplo para ninguém, isso aqui é judaísmo, não é espiritismo, então não quero que ninguém tome isso como exemplo, mas eles decidiram então que eles iam tirar a sorte e um seria o sorteado. Aquele que fosse o sorteado mataria todos os outros e no final se suicidaria, para que quando os romanos subissem, não encontrassem nenhum judeu para torturar. E assim eles fazem. Quando os romanos sobem, estão todos mortos e não há mais ninguém para ser punido. Massada teria tombado no finalzinho do ano de 72, início de 73, por aí mais ou menos. Uns 2, 3 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém. Ou seja, a presença do Império Romano naquela região ela era muito forte. As legiões romanas andavam pelo território, principalmente da Galileia, atrás de rebeldes e massacravam os rebeldes. Foram 7 levantes e 7 repressões, muito severas, que aconteceram nesse período. E entre as legiões que viviam nessa região, havia a chamada 10ª Legião do Império Romano. Cada legião tinha um número, essa era a 10ª, e ela tinha também seus símbolos. A 10ª Legião, ela tinha um símbolo em particular, geralmente um animal eles usavam para representar suas legiões. E a 10ª região chamava região Fretensis. Essa região Fretensis era a região localizada do Império Romano no norte de Israel, vasculhando e reprimindo possíveis rebeliões que ali existissem naquele período. E a história diz que essa legião, a 10ª Legião Romana, ela promoveu vários processos de opressão durante esse período. Ela teria, inclusive, promovido, uma certa vez, a repressão a uma rebelião na cidade de Gerasa, que é a cidade que fica a 50 quilômetros distante do mar. Havia uma articulação para promover uma rebelião, então, quando essa rebelião começou a fermentar, os soldados romanos entraram na cidade de Gerasa e mataram todos os homens que estavam ali. Afogaram em sangue a rebelião, tocaram fogo na cidade e fizeram uma destruição completa do lugar. E a rebelião foi esmagada. Só que alguns homens que haviam sido envolvidos na rebelião, sem que os romanos soubessem, fugiram. Fugiram de Gerasa e foram correndo na direção da cidade vizinha, chamada Gadara. E se esconderam em Gadara, uma a 50 quilômetros e a outra a 12 quilômetros do mar. Pouco tempo depois, os romanos souberam que os rebeldes remanescentes estavam escondidos em Gadara. Então, eles caminham até Gadara, descobrem os revoltosos e matam os revoltosos. E alguns deles conseguem fugir dessa segunda tomada dos romanos. Esses judeus fogem pela estrada e os cavalos romanos correm atrás deles. Eles fogem pela estrada e os romanos os perseguem na estrada. Os fazem correr os 12 quilômetros até a beira do mar.
e os empurram do precipício e os afogam nas águas do mar. A 10ª Legião Romana promoveu um massacre em Gerasa, um segundo massacre em Gadara, e empurrou os remanescentes, lançando-os no mar. Qual era o mascote da 10ª Legião dos fretenses? Era um javali. Era um javali. Então, alguns estudiosos dizem que no ideário dos judeus havia um desejo enorme de que o filho de Davi, o Messias de Israel, aquele que reinaria para todo sempre, o que teria a condição de ser um reinado para todo sempre, porque todos os reis da terra se curvariam diante dele. Sim, o Senhor de todas as coisas, o Rei dos reis, a maior autoridade que Deus poderia constituir sobre a terra, aquele que sentaria no trono de Davi, restauraria o poder e a glória de Israel. Esse que era representado por Jesus, no ideário deles, sim, ele promoveria a libertação de Israel do jugo romano. Se Moisés, que não era Messias, tinha feito isso, que dirá o Messias que ele não faria? Se Moisés, que não era o Messias, esmagou o faraó com as 10 pragas, humilhou o exército egípcio afogando nas águas, que não poderia Jesus afogar os romanos nas águas também? Então, aqui nessa passagem, os estudiosos dizem que existe uma parábola. Quando ele pergunta qual é o teu nome, qual é o nome? Meu nome é Legião. A legião do Império Romano. Não necessariamente uma legião de demônios, mas representando aqueles homens como verdadeiros demônios. E a legião, que é composta por 500 homens, a legião, então, ela vai ser representada por um demônio, uma força do mal, que ao ser retirada do povo de Israel, entra nos porcos, o javali. E fazendo o troco daquilo que eles fizeram, o Messias empurra os porcos no mar, joga seus corpos no precipício e mata os porcos. Seria uma mensagem cifrada do desejo velado dos judeus, e mais especificamente dos galileus, de assistir a 10ª Legião sendo vencida pelo poder do Messias de Israel. É uma história que começa de maneira mais literal, porque a cura de pessoas em processo de perturbação é narrada em outras instâncias, então existe toda uma sustentação de que esse fenômeno poderia estar acontecendo, mas ela se trança com uma poesia, se é que a gente pode assim chamar, mas com um sentido mais simbólico do desejo dos judeus de vencerem o Império Romano e lançarem aqueles que os oprimiam no mar, assim como eles teriam feito com os homens de Gadara. Essa seria a interpretação de alguns estudiosos para o fenômeno através do qual a vara de porcos foi tomada pelos demônios, que se lançaram no mar a 50 quilômetros, a 12 quilômetros. Como que os porcos vão correr 50 quilômetros para se jogar no mar? Ou vão correr 12 quilômetros para se jogar no mar? Não. Os soldados romanos é que acossaram os judeus revoltosos e os jogaram no mar como punição pela rebelião. Então vamos orar. Querido Senhor, quanto te agradecemos pelas oportunidades que tu nos concedes, para que através da mensagem consoladora da doutrina espírita, possamos entender os majestosos mecanismos da vida a se manifestarem sobre nós. Permite-nos, ó Senhor de todas as coisas, que consigamos perceber de maneira mais clara a manifestação das perturbações que nos circundam, a fim de que sejamos mais atentos, mais capazes de nos desembaraçarmos do novelo de influências que tomam os nossos corações
a partir das nossas próprias imperfeições. Rogamos-te assim, não somente por nós, mas por todos os teus filhos. Que o teu amor, se derramando por sobre toda a humanidade, possa levar a suavidade, o bálsamo da lucidez, a capacidade de resgate dos espíritos angustiados que, de alguma forma, procuram a vingança em função de suas histórias infelizes. Acomoda, Senhor, dentro do teu abraço fraterno, todas as entidades que, de alguma forma, possam ser acolhidas e assistidas nesse momento. Que os espíritos que se apresentam como sendo perturbadores possam ser vistos como nossos irmãos equivocados, como nossos irmãos carentes, como nossos irmãos. E assim, sermos capazes de estendermos-lhes as mãos, num ato de fraternidade legítima, compreendendo as feridas que trazem na alma e que muitas vezes nós mesmos só conseguimos tratar as nossas porque temos o bálsamo da mensagem espírita. Assim te pedimos que tu cuides de todos nós, os teus filhos equivocados, e assistas carinhosamente os corações daqueles que soluçam em função das dores que passaram e que acreditam que somente com a vingança encontrarão a paz para os seus corações. Tem misericórdia de todos nós, Senhor, e ajuda-nos para que consigamos, pela compreensão e pelo entendimento que o Espiritismo nos oferece, desligarmos em definitivo os vínculos espirituais que nos agrilhoam ao nosso passado infeliz. Oferece-nos assim o bálsamo da mensagem de Jesus, a mensagem do perdão e do amor, como antídoto perfeito para as nossas dores, libertando em definitivo as nossas almas que padecem, para que comecemos a experimentar a felicidade que tu reservas aos corações que amam. Fica assim conosco, Senhor. Envolve os nossos corações na tua bênção infinita e que a tua misericórdia sem par permaneça sobre nós, nos ajudando a interpretar os conceitos espíritas nas nossas existências, para que eles sejam robustos argumentos para o nosso fortalecimento interior diante dos chamamentos que a vida nos faz. Obrigado por tudo. Protege as nossas almas e guarda os nossos corações sob a tua proteção e a tua infinita paz.